Enquanto ela sangrava sozinha em um quarto de hospital, ele erguia uma taça, sorrindo para outra mulher. No dia seguinte, ele olhou para ela sem hesitar e disse: "Você é inútil, Lívia." Na cabeça dele, aquilo era o fim de um peso. O que ele não enxergou é que estava arrancando a própria base que o mantinha de pé. Essa não é uma história de vingança. É sobre o dia em que um homem descobre, tarde demais, que nunca foi tão forte quanto a mulher que decidiu ir embora. Enquanto o monitor ao lado da cama emitia um som baixo e constante, como se tentasse fingir que nada havia mudado, Lívia permanecia imóvel, encarando o teto branco do hospital que parecia se expandir acima dela, frio e infinito, incapaz de oferecer qualquer resposta. O cheiro de antisséptico grudava na garganta. O lençol estava amassado entre seus dedos. Não havia mais batimentos. Não havia mais futuro naquele quarto. E, em algum ponto da cidade, sob luzes quentes e música suave, ele erguia uma taça, sorrindo para outra mulher, como se o mundo fosse simples demais para falhar. Quando a porta da casa se abriu, já passava das 10 da noite. Lívia Montenegro entrou devagar, como quem atravessa um território que deixou de reconhecer. O cheiro da própria casa parecia diferente. Forte. Doce demais. Perfume misturado com álcool. Risadas ecoavam da sala. Altas, soltas, íntimas. Ela fechou a porta com cuidado, como se qualquer ruído pudesse quebrá-la ao meio. Sob o casaco, a mão permanecia pressionada contra o abdômen. O gesto era automático, quase instintivo, como se ainda houvesse algo ali para proteger. Não havia. O corpo ainda doía. As pernas tremiam levemente. A pele estava pálida, quase translúcida. Na bolsa, dobrado dentro de um envelope branco, o laudo médico parecia pesar mais do que deveria. Palavras frias, técnicas, perda gestacional, repouso, acompanhamento psicológico. Como se o papel pudesse traduzir o vazio que agora morava dentro dela. Ela esperava silêncio. Esperava que a casa estivesse escura. Esperava que, ao menos naquela noite, o mundo respeitasse a ausência. Mas a sala estava acesa. Marcelo estava de costas quando ela o viu. Camisa aberta no primeiro botão, taça na mão, rindo de algo que Lavínia dizia enquanto se inclinava demais no sofá. Lavínia usava o roupão de seda que Lívia havia comprado numa viagem que já parecia pertencer a outra vida. As pernas cruzadas, os pés descalços sobre o tapete da sala. À vontade. Confortável. Instalada. Lívia parou no corredor, ainda sem ser notada. O coração não acelerou. Ele simplesmente pareceu cansado demais para reagir. Lavínia foi a primeira a perceber. "Marcelo", disse com um sorriso enviesado. "Acho que temos visita." Ele virou o rosto com um leve incômodo, como se tivesse sido interrompido por algo trivial. Os olhos passaram por Lívia e seguiram adiante, como se estivessem procurando outra coisa atrás dela. "Você voltou cedo." Foi tudo o que disse. Cedo. A palavra ficou suspensa no ar como um insulto involuntário. Lívia deu 2 passos à frente. O salto do sapato parecia alto demais naquele silêncio que agora se formava. Mas ninguém se levantou. Ninguém perguntou onde ela estava. Ninguém perguntou se estava bem. "O que está acontecendo aqui?" A voz saiu mais baixa do que ela imaginava. Marcelo suspirou, impaciente. Colocou a taça sobre a mesa, com um leve estalo de vidro contra vidro. "Lavínia vai ficar uns dias." "Uns dias." Lavínia riu baixo, como quem já sabe que não precisa fingir. "Acho melhor você se acostumar." Ela completou, passando a mão pelo tecido do roupão, como se marcasse território. Lívia sentiu o estômago revirar, mas não era ciúme. Era outra coisa. Algo mais profundo. Um deslocamento.
como se estivesse assistindo à própria vida sendo ocupada por estranhos. Marcelo finalmente a encarou de verdade. E havia algo nos olhos dele que ela não via há meses. Desprezo aberto, sem filtro. Você anda tão ausente, Lívia. Invisível, na verdade. Ela piscou devagar. Invisível. A palavra entrou como lâmina fina. E eu estou cansado. Ele continuou, a voz agora firme, decidida, de carregar tudo sozinho. Casa, empresa, decisões. Tudo. Você... Ele fez um gesto vago com a mão. Você é inútil, Lívia. Se você também sentiu essa dor como se fosse sua, comenta aqui. Você ficaria em silêncio ou responderia na hora? O nome que ele usava quando queria ferir. Por um segundo, o mundo perdeu o som. O sangue ainda escorria lentamente sob as camadas de tecido. O corpo ainda estava fraco. O filho, que não existia mais, parecia gritar dentro de um silêncio que só ela ouvia. Ele não sabia. Não sabia que, horas antes, ela segurava o telefone no hospital tentando ligar para ele, uma vez, duas, três, e recebia apenas uma mensagem seca. Estou ocupado. Não sabia que o médico evitava seus olhos ao dizer que não havia mais batimentos. Não sabia que ela saiu de lá sozinha. Lívia poderia falar. Poderia tirar o envelope da bolsa e lançar sobre a mesa. Poderia gritar. Poderia perguntar se ele ao menos lembrava da última consulta. Poderia destruir a noite dele com uma única frase. Mas ela não fez nada disso. Apenas olhou para os dois. Para o sofá que era dela. Para o roupão que era dela. Para o homem que um dia prometeu protegê-la e agora brindava a própria liberdade. Algo dentro dela não quebrou. Algo desligou. Entendi, disse apenas. A voz não tremia. Marcelo pareceu surpreso pela ausência de reação. Talvez esperasse lágrimas, escândalo, drama. Mas ela apenas segurou a alça da bolsa com mais força, sentindo o papel dobrado pressionar seus dedos como um lembrete silencioso do que havia perdido naquela manhã. Ela não subiria para o quarto. Não pediria explicações. Não disputaria espaço. A ruptura não aconteceu ali na sala. Ela aconteceu dentro dela. E enquanto Lavínia voltava a rir, tentando recuperar a leveza da cena, Lívia passou pelos dois como se atravessasse um ambiente estranho, carregando na bolsa o laudo que confirmava a perda e algo mais que começava a nascer no lugar do luto. Uma decisão que ainda não tinha forma, mas já tinha peso. E naquela casa, onde seu nome começava a desaparecer, ela percebeu que não precisava dizer nada para que tudo estivesse prestes a mudar. E naquela casa onde seu nome começava a desaparecer, ela percebeu que não precisava dizer nada para que tudo estivesse prestes a mudar. Naquela noite, ela não chorou. O corpo implorava por descanso, mas a mente permanecia desperta, organizada demais para alguém que havia perdido tanto em poucas horas. Lívia ficou sentada na beirada da cama do quarto de hóspedes, não no dela, olhando para a parede vazia, enquanto ouvia ao longe o som abafado de risadas que atravessavam o corredor. Cada gargalhada era um lembrete de que o luto não era coletivo. Era solitário. Exclusivamente dela. O envelope continuava dentro da bolsa. Intocado. Não como um segredo, mas como um limite. Quando o dia amanheceu, a casa estava silenciosa. O cheiro de café fresco se espalhava pela cozinha. Lavínia já não estava na sala. Marcelo estava à mesa, vestindo o terno cinza que usava quando queria parecer ainda mais seguro de si. Havia uma pasta preta ao lado do prato. Ele não levantou os olhos de imediato. Precisamos resolver isso hoje, disse, antes mesmo que ela se aproximasse. Lívia parou diante da mesa. O sol da manhã entrava pelas janelas amplas e iluminava partículas de poeira suspensas no ar, como se tudo estivesse parado no tempo. Ela observou a pasta fechada. Não perguntou o que era. Sabia. Marcelo finalmente a encarou. Não havia raiva em seu rosto. Havia impaciência, como quem quer encerrar um contrato ruim.
Eu falei com o advogado ontem à noite. Já está tudo pronto. Ele empurrou a pasta na direção dela. É melhor assim. Lívia sentiu o peso do próprio corpo, enquanto puxava a cadeira e se sentava. O abdômen ainda doía. Uma dor funda, constante, que não pedia atenção. Apenas existia. Ela abriu a pasta com calma. Divórcio consensual. Consensual. Os olhos passaram pelas cláusulas com atenção clínica. Marcelo apoiou os cotovelos na mesa e começou a falar, como se estivesse apresentando um relatório de resultados. Eu construí tudo o que temos, do zero, sozinho. Você sabe disso. Ela ergueu os olhos devagar. Ele continuou. Quando te conheci, você não tinha nada. Nenhuma família por perto. Nenhuma herança. Nada. Eu te acolhi. Te dei estrutura, nome, casa. Cada palavra era dita com a convicção de quem acredita na própria versão da história. Sempre fui eu que sustentei essa casa. Eu que fiz os contatos. Eu que assumi os riscos. Ele fez uma pausa breve, como se esperasse que ela discordasse. Ela não discordou. E, sinceramente, eu estou cansado de carregar peso morto. Peso morto. A expressão pairou entre eles, com uma brutalidade quase técnica. Lívia o observou por alguns segundos, que pareceram mais longos do que deveriam. Não havia mais choque. Havia clareza. Quando conheceu Marcelo, anos antes, ele era ambicioso e inquieto. Falava sobre crescer, sobre construir algo grande, sobre provar ao mundo que não precisava de ninguém. Ela se lembrava do brilho nos olhos dele quando apresentava projetos ainda inexistentes. Lembrava do orgulho ferido por não ter origem influente. Lembrava do quanto ele odiava depender. Foi por isso que ela escolheu esconder. Não mentiu sobre quem era. Apenas omitiu. O sobrenome Montenegro não foi apresentado. A mansão nunca foi mencionada. O grupo Alvorada permaneceu distante das conversas de início de relacionamento. Ela queria ser amada sem que cifras precedessem seu nome. Queria ser vista como mulher, não como oportunidade. Sentada ali, ouvindo Marcelo falar sobre como a havia resgatado da inexistência, ela sentiu algo curioso. Não era tristeza. Era uma espécie de desilusão tardia, como se finalmente estivesse vendo o retrato completo do homem com quem se casou. Eu não vou pedir nada, ele continuou. Só quero que isso seja rápido. Você pode ficar com alguns móveis, roupas, coisas pessoais, mas a empresa é minha. Sempre foi. Sempre foi. Lívia fechou a pasta com delicadeza. Está tudo certo, respondeu. Marcelo franziu o senho. Só isso? Só isso. Ele pareceu desconfortável com a ausência de resistência. Você não vai discutir? Não. O silêncio que se formou não era frágil. Era denso. Ela pegou a caneta que estava sobre a mesa. Antes de assinar, seus olhos correram pela sala. Cada detalhe, cada objeto escolhido por ela, cada mudança que fez ao longo dos anos para transformar aquela casa em um lar. Nada daquilo a prendia mais. A ponta da caneta tocou o papel. Enquanto assinava, sentiu que estava enterrando oficialmente uma versão de si mesma. A esposa paciente. A mulher que acreditava que amor sustentava qualquer falha. Não mencionou o hospital. Não falou sobre o telefone ignorado. Não revelou que o filho que ele jamais conheceria havia existido por algumas semanas silenciosas. A assinatura foi firme. Ela empurrou os papéis de volta. Eu saio hoje. Marcelo assentiu, satisfeito demais para perceber o que estava acontecendo sob a superfície. Acho melhor. Ele se levantou, ajeitou o paletó e pegou a pasta. Eu espero que você consiga se virar. A frase tinha a intenção de ferir, mas algo havia mudado. Lívia também se levantou. A fraqueza física ainda estava ali, mas era contida por algo mais sólido. Eu sempre consegui, disse com uma serenidade que ele não soube interpretar. Subiu as escadas sem pressa. No quarto, abriu o closet e escolheu apenas o essencial. Algumas roupas, documentos pessoais,
A bolsa com o laudo permaneceu em suas mãos por mais tempo antes de ser colocada na mala. Ela não olhou para a cama. Não precisava. Ao descer novamente, encontrou Marcelo ao telefone, falando sobre reuniões e contratos, a voz confiante de quem acredita estar no auge. Ela passou por ele carregando a mala. Ele cobriu o microfone com a mão. Vai para onde? Lívia segurou a maçaneta da porta por um segundo antes de responder. Para casa. Ele soltou um pequeno riso irônico. Você não tem casa, Lívia. Ela abriu a porta. O ar da manhã tocou seu rosto como um sopro frio de realidade. Tenho, sim. E saiu. O carro a aguardava do outro lado do portão. O motorista desceu imediatamente ao vê-la. Senhorita Montenegro? A formalidade do tratamento ecoou alto demais naquele momento. Marcelo, ainda à porta, congelou ao ouvir o sobrenome. O quê? Mas ela já estava entrando no carro. Durante o trajeto, a cidade parecia diferente. Menos hostil, menos sufocante. O silêncio dentro do veículo era respeitoso. O motorista não fazia perguntas, apenas dirigia. Quando os portões de ferro se abriram, revelando a extensão da propriedade que ela não visitava há anos, o passado e o presente colidiram de forma inevitável. A mansão Montenegro permanecia imponente, intocada, como se aguardasse o retorno dela. Ao descer do carro, as pernas quase falharam, não pela emoção, mas pelo cansaço acumulado. A porta principal se abriu antes que ela tocasse a campainha. Seu pai estava ali, os cabelos mais grisalhos do que ela lembrava, o olhar firme. Ele a examinou em silêncio por alguns segundos, percebendo mais do que ela diria. Ele sabe? Perguntou. Lívia balançou a cabeça. Não. E vai saber? Ela respirou fundo. Não por mim. O pai assentiu lentamente, como se respeitasse a escolha. Mas o que você quer fazer agora? Essa era a pergunta real. Ela segurou a alça da bolsa, sentindo o envelope lá dentro como uma memória viva do que havia perdido. E respondeu sem hesitar. Quero meu lugar no conselho. Os olhos dele brilharam com algo entre orgulho e preocupação. Tem certeza? Lívia sustentou o olhar. Tenho. Não era impulso, não era revanche. Era reposicionamento. Então vamos convocar uma reunião extraordinária, ele disse, já assumindo o tom de presidente do grupo Alvorada. Você será apresentada oficialmente como herdeira. Herdeira. A palavra tinha peso. Enquanto entrava na casa onde seu sobrenome nunca foi invisível, Marcelo permanecia do outro lado da cidade, acreditando que havia encerrado um capítulo problemático da própria vida. Ele pensava ter se libertado de um fardo. Não fazia ideia de que acabara de cortar a única estrutura que sustentava a própria ascensão. E enquanto assinava contratos e fazia planos para o futuro, convicto de que vencera, a única pergunta que ainda não sabia responder começava a se formar, silenciosa, no centro de tudo aquilo. E enquanto assinava contratos e fazia planos para o futuro, convicto de que vencera, a única pergunta que ainda não sabia responder começava a se formar, silenciosa, no centro de tudo aquilo. Na manhã seguinte, a sala do conselho do grupo Alvorada estava mais fria do que o habitual. Ou talvez fosse apenas a forma como Lívia a sentia. O ar-condicionado soprava constante, espalhando um leve cheiro de madeira polida e café recém-passado. As cadeiras de couro estavam ocupadas por homens e mulheres que a conheciam desde menina, mas que agora a observavam como se avaliassem um risco. Ela entrou sem pressa. O salto ecoou firme no piso amplo, mas por dentro, o corpo ainda lutava contra o esgotamento físico. O médico havia recomendado repouso absoluto. Ela escolheu o movimento. Seu pai já estava à cabeceira da mesa. Ao vê-la, não sorriu. Apenas assentiu com discrição. Ali não era espaço para gestos afetivos. Era território de decisões. Senhores, ele começou,
a voz grave ocupando o ambiente. Como já comuniquei, minha filha reassume oficialmente seu lugar no conselho administrativo. Alguns trocaram olhares. Outros folhearam pastas como se a informação precisasse ser confirmada em papel. Lívia tomou seu assento. Não como convidada, como parte da estrutura. A partir de hoje, o pai continuou, ela responde diretamente pelas estratégias de investimento e expansão. O peso da responsabilidade não a intimidava. Sempre soube que aquele lugar seria dela um dia. Só não imaginava que o retorno viria sob circunstâncias tão pessoais. A reunião começou. Planilhas projetadas na tela. Gráficos ascendentes. Relatórios trimestrais. Vozes técnicas. Números. Ela ouvia tudo com atenção afiada. A mente operava como se tivesse sido religada após anos em segundo plano. O luto estava ali, quieto, mas não interferia na lucidez. Quando o diretor financeiro mencionou a carteira de contratos vinculados ao setor de infraestrutura, algo chamou sua atenção. Precisamos revisar a exposição indireta ao Grupo M. Ele disse, passando para o próximo slide. Grupo M, a empresa de Marcelo. O nome surgiu ali como um detalhe operacional, quase irrelevante no meio de cifras maiores. Mas não era irrelevante. Lívia inclinou levemente o corpo para frente. Amplie esse quadro, pediu, a voz calma, profissional. O gráfico ocupou a tela inteira. Linhas cruzadas, setas, percentuais. O contrato principal deles está atrelado à nossa holding através da cláusula de capital estruturado, explicou o diretor. É uma garantia indireta, pouco acionada, mas ativa. Ela sentiu algo se ajustar dentro dela. Desde quando? Perguntou. O diretor consultou rapidamente o tablet. 5 anos. 5 anos. Ela fez um cálculo silencioso. Era o período exato em que a empresa de Marcelo havia dado o salto mais significativo. Quem estruturou esse aporte inicial? A pergunta saiu neutra demais para ser casual. O homem hesitou. Foi uma operação desenhada pela antiga equipe de expansão, com aval da presidência. Os olhos dele se voltaram discretamente para o pai de Lívia. Ela não olhou para ele. Sabia a resposta antes de ouvir. Naquela época, Marcelo estava prestes a fechar as portas. Endividado. Pressionado por investidores que exigiam retorno imediato. Foi naquela noite, na varanda do apartamento pequeno onde ainda moravam, que ele confessou estar à beira do colapso. Eu só preciso de um empurrão, um investimento, um único fôlego. Ela se lembrava do desespero contido na voz dele, do orgulho ferido, da recusa em aceitar ajuda formal. Foi ali que ela tomou uma decisão silenciosa. Não transferiu dinheiro pessoalmente, não expôs seu sobrenome, conversou com o pai. Estruturou o aporte por meio de uma subsidiária pouco visível, com cláusulas de proteção e retorno. Garantiu que o capital chegasse até ele, sem que soubesse de onde vinha. Queria que ele se sentisse capaz. Queria que ele acreditasse que era mérito próprio. Agora, sentada naquela sala, observando os dados projetados, compreendeu algo que nunca havia medido com precisão. O crescimento dele não tinha sido isolado. Havia uma raiz invisível. Essa cláusula permite intervenção direta? Perguntou, mantendo o tom técnico. Permite revisão de crédito em caso de instabilidade financeira ou descumprimento de metas, respondeu o diretor. Mas é uma medida extrema. Ela assentiu. E qual o nível atual de dependência? O homem mudou o slide. Elevado. Uma única palavra. Elevado. A sala permaneceu em silêncio por alguns segundos. Alguns conselheiros começaram a entender a dimensão da exposição. Outros ainda não percebiam o impacto. Lívia cruzou as mãos sobre a mesa. Quero um relatório detalhado sobre o fluxo de caixa do Grupo M nos últimos 12 meses e projeção para os próximos 6. O diretor anotou imediatamente.
Algum motivo específico? Perguntou um dos conselheiros mais antigos, olhando para ela com curiosidade contida. Ela sustentou o olhar. Gestão de risco. Simples. Objetivo. Irrefutável. A reunião seguiu. Novos temas surgiram. Fusões, aquisições, expansão internacional. Mas uma parte da mente dela permanecia presa àquela cláusula discreta que sustentava uma empresa inteira, sem que o proprietário soubesse. Quando a reunião terminou, o pai se aproximou. Você sabia? Ele afirmou, não como pergunta. Ela não negou. Precisava confirmar os números. Ele a estudou por um momento mais longo. E isso não é pessoal. Lívia demorou alguns segundos para responder. É estratégico. O pai entendeu o que não foi dito. Ela saiu da sala e caminhou pelo corredor amplo da sede do Grupo Alvorada. Funcionários a cumprimentavam com respeito renovado. Alguns com admiração, outros com cautela. No elevador, sozinha, permitiu-se fechar os olhos por um instante. A imagem de Marcelo na mesa do café, chamando-a de peso morto, voltou com nitidez. Peso morto. O termo parecia quase irônico agora. Ao chegar à sua nova sala, que na verdade sempre fora dela, encontrou sobre a mesa um dossiê preliminar enviado pelo financeiro. Rápidos, eficientes. Ela se sentou e abriu o arquivo. Linhas vermelhas começavam a surgir no balanço da empresa de Marcelo. Pequenas oscilações, nada alarmante à primeira vista, mas havia sinais. Compromissos de curto prazo assumidos com expectativa de liquidez futura. Dependência crescente de crédito rotativo. Confiança excessiva. Ela passou os dedos pelo papel. Ele ainda acreditava estar no controle. Ainda falava em expansão. Ainda se apresentava como homem feito por si mesmo. E talvez, em parte, acreditasse nisso. O telefone da sala tocou. Senhorita Montenegro, disse a assistente. A imprensa está pedindo confirmação oficial sobre sua entrada no conselho. Ela respirou fundo. Confirme, sem entrevistas. Sim, senhora. A palavra ecoou de forma diferente agora. Senhora. Ela voltou os olhos para o relatório aberto. Se decidisse agir de forma precipitada, tudo se tornaria pessoal. Suspeito. Evidente. E ela não podia permitir isso. Precisava ser técnica, discreta, impecável. O poder não precisava ser anunciado, precisava ser exercido. Ela fechou o dossiê com cuidado. Naquele exato momento, em outro prédio da cidade, Marcelo encerrava uma reunião com investidores menores, exibindo gráficos otimistas e projeções ambiciosas. Estamos sólidos, dizia, com o mesmo sorriso confiante de sempre. O mercado oscila, mas temos estrutura. Estrutura. A palavra soava forte na boca dele. Ele não sabia que parte dessa estrutura respondia a um conselho onde o sobrenome Montenegro voltava a ocupar a cadeira central. Não sabia que existia uma cláusula adormecida capaz de alterar o fluxo inteiro de sua empresa. Não sabia que a mulher que chamou de inútil agora analisava cada linha do seu balanço com precisão cirúrgica. Lívia se levantou e foi até a janela da sala. A vista alcançava boa parte da cidade. Prédios altos, avenidas movimentadas, decisões sendo tomadas em cada andar. Ela não sentia prazer. Não era vingança, era ajuste, equilíbrio. O jogo nunca havia sido declarado, mas as peças já estavam posicionadas. E enquanto Marcelo brindava à própria autonomia, certo de que havia encerrado um capítulo incômodo da sua vida, o poder começava a mudar de mãos de forma tão silenciosa que ele sequer percebia o tabuleiro sendo reorganizado ao redor dele. Lívia não anunciou nenhuma decisão abrupta. Não convocou reuniões extraordinárias. Não usou o sobrenome como ameaça. Ela fez o que sempre soube fazer melhor. Leu números como quem lê pessoas. Na semana seguinte, solicitou à equipe de investimentos uma análise detalhada do mercado secundário de créditos empresariais.
O pedido parecia técnico, comum dentro da rotina do Grupo Alvorada. Mas havia um foco específico que só ela conhecia. Quero o mapeamento completo das dívidas pulverizadas do Grupo M, disse, folheando relatórios com calma. Especialmente as que foram repassadas a fundos menores. O analista ergueu os olhos, surpreso. Eles estão alavancados. Quero saber se estão expostos. A diferença era sutil, mas essencial. Em menos de 48 horas, a resposta começou a tomar forma. A empresa de Marcelo havia expandido rápido demais nos últimos 2 anos. Para sustentar o ritmo, assumiu linhas de crédito fragmentadas, distribuídas entre bancos médios e fundos independentes. Nada ilegal, nada escandaloso, apenas arriscado. Lívia observava cada documento como quem desmonta um mecanismo antigo. Podemos adquirir essas carteiras? Perguntou ao diretor financeiro do fundo de investimentos ligado ao grupo. Discretamente, sim. Mas isso nos colocaria como credores indiretos. Ela assentiu. É exatamente esse o ponto. Não havia rancor na voz. Havia estratégia. As aquisições começaram pequenas. Um percentual aqui. Outro ali. Dívidas que estavam espalhadas começaram a concentrar-se, pouco a pouco, sob o controle de um mesmo fundo. Um fundo que respondia, em última instância, ao conselho onde ela agora ocupava a cadeira fixa. Marcelo não percebeu. No escritório dele, o clima ainda era de expansão. Novos contratos estavam em negociação. Ele caminhava pelo andar com a postura ereta de sempre, cumprimentando funcionários pelo nome, transmitindo segurança. Estamos sólidos, repetia nas reuniões. O mercado oscila, mas sabemos navegar. E por algum tempo, parecia verdade. Mas os números começaram a mudar de comportamento. O fluxo de caixa, antes confortável, passou a apresentar pequenas tensões. Pagamentos que antes eram facilmente rolados passaram a exigir garantias adicionais. Taxas foram revistas, prazos encurtados. É ajuste de mercado, explicou o gerente financeiro da empresa, tentando manter a calma diante de Marcelo. Nada estrutural. Marcelo cruzou os braços. Resolva. Do outro lado da cidade, Lívia acompanhava os relatórios semanais com atenção quase clínica. Cada oscilação era anotada. Cada pedido de extensão de prazo era registrado. Ela não interferia diretamente, ainda não. Mas ao adquirir participações estratégicas por meio de empresas de fachada legais e transparentes, começou a se tornar presença invisível nas assembleias de credores. Seu nome não aparecia, apenas os votos. Em uma dessas reuniões restritas, um representante do fundo que agora controlava parte relevante da dívida do Grupo M levantou uma questão sobre garantias futuras. Precisamos de maior previsibilidade de liquidez, disse ele. Marcelo, presente na mesa, respondeu com firmeza. Nossa expansão garante retorno. O representante manteve a expressão neutra. Retorno projetado não é caixa disponível. A frase ficou suspensa. Marcelo apertou os lábios, irritado. Estamos negociando novos contratos. E até lá, o risco aumenta. A reunião terminou sem consenso. Marcelo saiu contrariado, mas ainda convicto de que era apenas resistência natural de investidores cautelosos. Naquela noite, em casa, Lavínia percebeu a tensão antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Aconteceu algo? Perguntou, servindo vinho. Nada demais, respondeu ele tirando a gravata. Gente insegura demais para entender visão de longo prazo. Ela o observou por um segundo a mais do que o habitual. Você sempre resolve. Ele sorriu, satisfeito com a admiração implícita. Sempre. Enquanto isso, na mansão Montenegro, Lívia permanecia acordada diante de uma tela iluminada. A sala estava silenciosa. O pai já havia se recolhido. O relógio marcava quase meia-noite. Ela revisava um novo relatório.
projeção de inadimplência em caso de redução abrupta de crédito. Os números eram frios, objetivos, não carregavam memórias nem sentimentos, mas cada linha parecia responder a algo maior. Ela fechou os olhos por um instante. Não estava fazendo aquilo por vingança. Estava reorganizando o que sempre foi frágil. O telefone vibrou. Uma mensagem do diretor do fundo. Adquirimos mais 8% da carteira vinculada ao grupo M Controle, consolidado em 42%. Ela leu 2 vezes, 42%, o suficiente para influenciar decisões críticas. Não respondeu imediatamente. Apenas pousou o aparelho sobre a mesa. Na semana seguinte, os primeiros sinais públicos começaram a surgir. Um fornecedor importante exigiu pagamento antecipado para renovar contrato. Um banco reduziu o limite de crédito. Um parceiro internacional adiou a assinatura de acordo. Nada isoladamente alarmante, mas juntos formavam padrão. O mercado está retraído. Marcelo declarou em coletiva interna com os principais gestores. Precisamos demonstrar estabilidade. Ele reforçou comunicados, gravou vídeos para investidores, reuniu a equipe e falou sobre confiança. Eu construí essa empresa do zero, disse, caminhando pela sala. Não vamos recuar agora. A frase ecoou como mantra, mas ao final da reunião, quando ficou sozinho no escritório, abriu a planilha de fluxo de caixa com atenção maior do que nos dias anteriores. As margens estavam mais apertadas. O cronograma de recebimentos não alinhava perfeitamente com os compromissos assumidos. Ele passou a mão pelo rosto. Era temporário. Precisava ser. Na semana seguinte, outro movimento silencioso ocorreu. O fundo ligado ao Grupo Alvorada adquiriu participação minoritária em uma empresa fornecedora essencial ao Grupo M. Não suficiente para controle total. Apenas o bastante para influenciar decisões de fornecimento e prazo. Lívia acompanhou a assinatura digital sem alterar a expressão. Cada passo era pequeno, mas cumulativo. No conselho do Grupo Alvorada, ninguém questionava diretamente suas movimentações. Tecnicamente, eram decisões alinhadas com proteção de ativos e ampliação de influência de mercado. Estamos apenas fortalecendo nossa posição estratégica, explicou ela em reunião interna. Ninguém discordou. Enquanto isso, Marcelo começava a sentir algo que não experimentava há anos: incerteza real. Precisamos de capital de giro adicional, admitiu ao gerente financeiro em conversa reservada. Já estamos no limite com 2 bancos, respondeu o homem, preocupado. Marcelo respirou fundo. Então busque alternativas. Ele não cogitava nem por um segundo que parte dessas alternativas já estava sendo cuidadosamente absorvida por uma estrutura que respondia à mulher que ele considerava invisível. Em eventos públicos, continuava impecável. Terno ajustado, discurso confiante, fotos sorrindo ao lado de parceiros. Lavínia ao braço, elegante, transmitindo sucesso. Mas em reuniões fechadas, a pressão crescia. Precisamos de garantias mais robustas, repetiam os credores. Estamos avaliando, respondia ele, mantendo a postura. Na sala dela, longe dos holofotes, Lívia observava os relatórios com a mesma serenidade que demonstrara ao assinar o divórcio. Não havia pressa. Não havia anúncio. Apenas movimentação. O poder raramente faz barulho quando muda de mãos. E enquanto Marcelo reforçava publicamente que tudo estava sob controle, os números seguiam um curso que não obedecia mais apenas à vontade dele. As planilhas não discutiam, não gritavam, não ofendiam, apenas mostravam. E os números não mentem, mas ele ainda não entende quem está movendo as peças. Os dias seguintes começaram a pesar de forma diferente. Não era apenas uma tensão corporativa. Era algo que atravessava portas, seguia no banco do carro, sentava à mesa do jantar. A instabilidade financeira deixou de ser um número em planilhas e começou a infiltrar-se na rotina. O primeiro sinal foi discreto: o cartão corporativo recusado em um jantar com investidores estrangeiros. Um erro temporário,
explicou o banco por telefone. Marcelo sorriu, pagou com outro cartão, manteve a postura. Mas a sensação ficou. Depois vieram os telefonemas insistentes. Bancos pedindo atualização de garantias. Parceiros solicitando antecipações. Fornecedores ajustando prazos. Estamos reestruturando. Ele repetia, a voz firme, como se a repetição pudesse transformar intenção em realidade. Em casa, Lavínia começou a notar mudanças que não estavam nos relatórios. Marcelo passou a chegar mais tarde. Não por festas ou eventos, mas por reuniões fechadas demais. Ele largava a pasta sobre a mesa com força contida, como se tentasse não demonstrar irritação. Você anda estranho, ela comentou certa noite, enquanto ele servia uísque sem gelo. É só trabalho. Ela o observou em silêncio. Não era apenas trabalho. Era a ausência da segurança que antes preenchia cada gesto dele. Os convites começaram a diminuir. 2 eventos sociais foram cancelados por ajuste de agenda. Uma viagem internacional foi adiada. Marcelo justificava tudo com naturalidade excessiva. Foco estratégico, dizia. Mas o clima da casa mudava. Os empregados cochichavam mais baixo. O motorista foi dispensado sob a justificativa de corte de custos temporário. Lavínia percebeu quando a manutenção da piscina foi postergada por tempo indeterminado. Desde quando você se preocupa com economia doméstica? Ela perguntou, cruzando os braços na cozinha ampla demais para o silêncio que havia ali. Marcelo não respondeu de imediato. Não é economia. É racionalização. Ela arqueou a sobrancelha. Parece economia. Ele respirou fundo, irritado. Você não entende como funciona. Então explica. Mas ele não explicou. Porque pela primeira vez, não tinha uma explicação confortável. Na empresa, a pressão aumentava. Um grande contrato que ele contava como certo foi adiado por revisão interna do parceiro. Um investidor histórico reduziu participação. A palavra cautela passou a aparecer nos e-mails. É uma fase, Marcelo afirmou em reunião com os diretores. Ajuste natural de mercado. Mas os olhares ao redor já não eram os mesmos. Havia dúvida, e ele percebia. Quando chegou em casa naquela noite, estava exausto. O nó da gravata frouxo, os ombros tensos. Abriu a porta esperando silêncio ou, no mínimo, previsibilidade. O que encontrou foi o som de zíper sendo fechado. Lavínia estava no quarto. 2 malas abertas sobre a cama. Roupas cuidadosamente dobradas. Sapatos alinhados no chão. Ele parou a porta. O que é isso? Ela não se virou imediatamente. Você sabe o que é. Ele entrou no quarto, o coração batendo com uma irritação que ainda não era medo. Está indo para onde? Lavínia fechou a segunda mala e finalmente o encarou. Não havia raiva no olhar. Havia cálculo. Para um lugar estável. A frase caiu como uma pedra. Estável? Ele repetiu, quase rindo. Você está exagerando. Ela cruzou os braços. Eu vejo as notícias, Marcelo. Eu escuto as ligações. Eu sinto o clima. Não há clima nenhum. É só uma fase. Ela deu um passo à frente. Fase é quando se ajusta uma estratégia. Isso aqui é outra coisa. Ele sentiu o rosto aquecer. Você está me abandonando por causa de números? Lavínia sustentou o olhar. Eu não fico ao lado de um perdedor. A palavra ecoou no quarto amplo. Perdedor. Ele deu um passo brusco em direção a ela. Cuidado com o que fala. Ela não recuou. Eu nunca te amei, Marcelo. O silêncio seguinte foi mais agressivo que qualquer grito. O que você disse? Eu amava o que você representava. Segurança, crescimento, status. O homem que estava sempre um passo à frente. Ela apontou para as malas. Esse homem está sumindo. A respiração dele ficou mais pesada. Eu construí tudo isso. E pode perder, ela respondeu,
fria. Eu não pretendo afundar junto. Ele a encarou como se estivesse vendo alguém que nunca conheceu. Você só estava comigo por interesse? Ela não tentou negar. Você também sempre esteve com alguém que te admirasse. Não finja surpresa. A verdade crua não tinha ornamento. Ele passou a mão pelos cabelos, andando de um lado para o outro do quarto. Isso é temporário. Eu resolvo. Resolve sozinho. Ela fechou a última mala e puxou pela alça. Não me ligue quando os bancos começarem a pressionar de verdade. A frase não foi dita com maldade. Foi pragmática. Ele segurou o braço dela por impulso. Você não vai sair assim. Lavínia olhou para a mão dele sobre sua pele. Vai me impedir? Havia desafio ali. Marcelo soltou. Não por gentileza, mas porque, pela primeira vez, não tinha certeza do próprio poder. Ela caminhou até a porta do quarto. Parou por um segundo, sem olhar para trás. Você sempre disse que não precisava de ninguém. Está na hora de provar. E saiu. O som das rodas da mala descendo a escada foi lento demais. Cada degrau parecia marcar uma etapa irreversível. A porta da casa se fechou. O silêncio que ficou não era vazio. Era denso. Marcelo permaneceu parado no quarto por longos segundos, olhando para a cama desarrumada, para o espaço onde as malas estavam. A casa parecia maior. Fria. Desceu as escadas com passos pesados. Passou pela sala onde, semanas antes, brindava confiante. O sofá parecia distante. A mesa, extensa demais. Pegou o celular. Nenhuma mensagem nova. Nenhuma voz para suavizar a noite. Sentou-se sozinho. A palavra começou a surgir, tímida, incômoda. Fracasso. Ele afastou o pensamento de imediato. Não, murmurou para si mesmo, mas a mente insistia. Fracasso. Não era apenas financeiro, era o esvaziamento gradual de tudo que sustentava a imagem que ele construiu. Sem investidores seguros, sem parceiros confiantes, sem a mulher que admirava sua força, sem a esposa que, em silêncio, sempre esteve ao lado. Ele se levantou abruptamente e foi até o escritório da casa. Abriu o laptop com movimentos bruscos. Precisava agir, resolver, antecipar. Os números na tela não mentiam. Precisava de capital emergencial. Rápido, seguro, confiável. Havia poucas instituições capazes de fornecer o fôlego necessário em curto prazo. Ele fechou os olhos por um instante. Grupo Alvorada, a maior holding da região. Estrutura sólida, liquidez ampla. Ele já havia negociado indiretamente com eles antes. Nada pessoal, apenas negócios. Abriu a agenda e começou a buscar contatos. O orgulho ainda estava ali, ferido, mas vivo. Eu resolvo. Repetiu em voz baixa, como se reafirmasse identidade. Mas naquela casa silenciosa, onde até os próprios passos pareciam ecoar alto demais, algo havia mudado de forma irreversível. Pela primeira vez, Marcelo não tinha plateia. Não tinha aplausos. Não tinha alguém acreditando cegamente na versão heróica que sempre contou sobre si mesmo. Tinha apenas planilhas apertadas, um eco de porta batendo e uma necessidade urgente de provar que ainda estava no controle. E enquanto a palavra fracasso insistia em voltar, ele tomou a decisão que poderia redefinir o rumo de tudo, sem imaginar que estava prestes a bater justamente na porta que nunca deveria ter fechado. O prédio do Grupo Alvorada era mais imponente do que ele lembrava. Vidro, aço e silêncio controlado. Marcelo entrou com o terno impecável, a postura treinada, o olhar de quem ainda se recusa a admitir derrota. Na recepção, disse o próprio nome com firmeza. A secretária confirmou a reunião com um leve aceno. A senhorita Montenegro o aguarda. Senhorita Montenegro. O sobrenome atravessou seu corpo como um ruído mal ajustado. Ele já sabia que Lívia havia assumido posição no conselho.
A notícia circulou nos jornais econômicos com descrição elegante. Não ligou os pontos. Não quis. O elevador subiu em silêncio. Quando a porta se abriu, ele a viu antes que qualquer palavra fosse dita. Lívia estava de pé, próxima à janela, a cidade estendida atrás dela como um cenário que respondia ao seu comando. Vestia um conjunto sóbrio, linhas retas, sem adornos. Não havia fragilidade em sua postura. Não havia vestígios da mulher que saíra da casa segurando o abdômen sob o casaco. Ela se virou lentamente. Marcelo. A voz era calma, não fria, controlada. Ele caminhou até a mesa e estendeu a mão. Ela não a segurou. Obrigado por me receber. Estamos avaliando pedidos de capital emergencial. O seu é um deles. Profissional, distante. Ele sentou-se sem ser convidado. Eu preciso de uma linha de crédito ponte. Curto prazo. Temos ativos sólidos. Contratos em andamento. É apenas um ajuste de liquidez. Ela ouviu sem interromper. Os olhos atentos. Não havia ironia. Apenas análise. Você sempre foi bom em discursos, disse, após alguns segundos. Ele franziu o senho. Isso é pessoal? Não. É histórico. O silêncio se adensou. Ela se aproximou da mesa e, com um gesto simples, deslizou um envelope pardo em direção a ele. Antes de qualquer decisão, você precisa ler isso. Marcelo olhou para o envelope com impaciência contida. O que é? Sua origem. Ele abriu. Dentro estava o contrato social original da empresa. O primeiro registro formal. Ele reconheceu imediatamente. Assinaturas, datas, cláusulas. Eu conheço isso. Leia o anexo. Ele virou a página. Havia um documento complementar que ele nunca havia visto. Uma cláusula de capital inicial vinculada a uma entidade chamada Capital Origem. Isso é o fundo que entrou no começo, ele murmurou. Investidor anjo. Nunca soube quem era. Leia a linha 3. Ele aproximou o papel do rosto. Subsidiária vinculada à Holding Alvorada Participações. O ar pareceu rarear. O que significa isso? Lívia não desviou o olhar. Significa que o primeiro milhão que salvou sua empresa não veio de um investidor misterioso. Veio daqui. Ele balançou a cabeça, confuso. Não. Isso não faz sentido. Eu negociei sozinho. Você negociou com quem estava autorizado a negociar. Mas o capital... Ela tocou levemente o documento. Foi estruturado por mim. O mundo perdeu o eixo por um segundo. Você? Eu pedi ao meu pai que investisse. Estruturei a operação para que seu orgulho não fosse ferido. Usei uma subsidiária discreta. Você nunca quis ajuda direta. Então eu garanti que ela chegasse sem que soubesse. Ele ficou em silêncio, a mente tentando reorganizar memórias. Aquela noite na varanda, o desespero, o pedido por um fôlego. Eu achei que tinha sido mérito meu. Você sempre achou. Ela caminhou lentamente ao redor da mesa. Você nunca deu um passo sem que o chão estivesse pago. Ele se levantou abruptamente. Você está dizendo que eu não construí nada? Estou dizendo que você nunca esteve sozinho. As palavras não eram acusação. Eram constatação. Eu assinei garantias. Ela continuou. Coloquei minhas joias de família como colateral indireto para viabilizar o aporte. Se o negócio tivesse quebrado, a perda seria minha também. Ele passou a mão pelo rosto, atordoado. Por quê? A pergunta saiu mais baixa do que ele pretendia. Porque eu acreditava em você. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. Marcelo voltou os olhos para o documento, como se buscasse uma brecha. Isso não muda o que eu fiz depois. Não, ela concordou. Mas muda a história que você conta sobre si mesmo. Ele respirava com dificuldade agora. Então é isso? Você vai usar isso para me humilhar? Ela voltou para a cadeira e sentou-se.
Eu não preciso humilhar você. Os números já estão fazendo isso. Ele ficou imóvel. Seu pedido de investimento foi analisado pelo conselho. A voz dela permaneceu estável. Foi negado. A palavra ecoou na sala ampla. Negado? Ele repetiu, incrédulo. Você tem noção do que isso significa? Tenho. Eu posso reverter isso. Não com a estrutura atual. Ele deu um passo em direção à mesa. Você está fazendo isso por vingança. Ela abriu outra pasta. Sem dizer nada, retirou um segundo envelope. Dessa vez, branco. Colocou-o sobre o contrato. Isso não é vingança. Ele reconheceu o papel antes mesmo de abrir. O timbre do hospital. A data. As mãos dele começaram a tremer levemente. O que é isso? Leia. Ele abriu. Perda gestacional. As palavras pareciam distantes, como se não fossem destinadas a ele. Não, eu liguei para você. A voz dela, pela primeira vez, vacilou por um segundo quase imperceptível. 3 vezes. Ele fechou os olhos. A mensagem enviada. Estou ocupado. Você estava brindando. Ela continuou, agora firme outra vez. Eu estava sozinha em um quarto branco ouvindo que não havia mais batimentos. O ar ficou pesado demais. Eu não sabia. Não sabia porque nunca perguntou. Ele segurava o laudo como se pudesse desfazer o que estava escrito. Era meu filho? A pergunta saiu quebrada. Era nosso. A palavra nosso cortou mais fundo do que qualquer acusação. Ah, você não perdeu apenas dinheiro, Marcelo. Ela o encarou com uma serenidade devastadora. Você perdeu a única pessoa que ainda acreditava em você quando ninguém mais acreditava. Ele tentou falar. Nenhuma frase se formava inteira. Você me chamou de inútil. Ela continuou. Invisível. Peso morto. As palavras voltavam agora como espelhos. Eu carreguei sua empresa nas costas, enquanto você carregava orgulho. Ele caiu na cadeira. Eu não sou um fracasso. Ela o observou por alguns segundos. Financeiramente você ainda pode se reerguer. Uma pausa. Mas como homem, você precisa decidir o que resta. A sala estava silenciosa demais. O contrato sobre a mesa, o laudo sobre o contrato, orgulho sobre ruína. O investimento foi negado. Ela repetiu. Sua empresa não terá o capital que precisa para manter a estrutura atual. Ele sabia o que isso significava. Sem liquidez, sem fôlego, pressão de credores, possível perda de controle. Você está me destruindo. Ah, não. A resposta veio sem hesitação. Eu estou apenas deixando de sustentar você. Ele levantou os olhos, finalmente entendendo a dimensão. Não era apenas a empresa, era a identidade. O homem feito por si mesmo. O empreendedor autossuficiente. A narrativa que ele repetiu por anos estava desmoronando sob o peso de 2 folhas de papel. Ele se levantou, mas as pernas não pareciam firmes. Eu posso consertar isso. Algumas coisas não se consertam. Ela se levantou também. A distância entre eles agora não era física, era estrutural. Ele segurava o laudo como se segurasse algo vivo. Eu teria ido. Ela não respondeu, porque já não importava. A decisão estava tomada. O investimento negado. O capital inicial revelado. O filho perdido exposto. Ele perdeu a empresa. Perdeu a versão dela que acreditava nele. Perdeu a história que contava sobre si mesmo. E enquanto a verdade se assentava como poeira pesada sobre tudo o que ele achava que era, uma pergunta começou a se formar no vazio que restava dentro dele. O que sobra de Marcelo depois da verdade? Nos dias que se seguiram, a resposta veio rápida demais. Sem o investimento do Grupo Alvorada, a estrutura que já estava fragilizada cedeu sob o próprio peso. Credores acionaram cláusulas. Linhas de crédito foram congeladas. Um dos principais parceiros rescindiu o contrato alegando revisão estratégica.
A palavra recuperação começou a circular nos corredores da empresa como um sussurro constrangedor. Marcelo passou a dormir pouco. Quando dormia, acordava com a sensação de estar caindo. O telefone não parava. Advogados, diretores, bancos. Precisamos de uma decisão, disse o gerente financeiro com a voz mais baixa do que o habitual. Ou vendemos parte majoritária, ou entramos em processo de proteção. Ele não respondeu de imediato. A sala de reuniões, que antes o aplaudia, agora o observava com expectativa tensa. O homem feito por si mesmo estava encurralado. A notícia oficial da perda de controle saiu numa sexta-feira chuvosa. Um comunicado formal. Reestruturação societária. Mudança de comando. O nome dele deixou de ser o centro do organograma. Quando saiu do prédio naquela noite, não havia fotógrafos. Não havia perguntas. Apenas o reflexo dele nas portas de vidro, devolvendo uma imagem que já não sustentava o mesmo brilho. Ele dirigiu sem destino por alguns minutos até parar diante da mansão Montenegro. Ficou dentro do carro, as mãos no volante, olhando para os portões fechados. Orgulho ainda existia, mas estava rachado. Desceu. O segurança o reconheceu. Senhor Marcelo, a formalidade soava distante. Preciso falar com ela. Não houve resistência. O portão se abriu. A casa estava iluminada, silenciosa, imponente. Lívia estava na sala principal quando ele entrou. Não por coincidência. Ela sabia que ele viria. Havia algo inevitável naquela queda. Ela não se levantou. Ele parou a alguns metros de distância, sem saber exatamente como começar. O terno já não parecia feito sob medida. Os ombros estavam mais curvados. Eu perdi, disse, sem rodeios. Ela o observou em silêncio. Eu perdi a empresa. Nenhuma reação. Eu li os relatórios. Sei que você já sabe. Ela cruzou as mãos no colo. Eu sei. O silêncio entre eles não era mais carregado de tensão. Era definitivo. Ele deu um passo à frente. Eu errei. As palavras pareciam pesadas demais para sair. Eu fui arrogante. Eu fui cego. Ela continuou olhando para ele como quem avalia algo que já foi decidido. Eu não sabia sobre o bebê. A voz dele falhou. Se eu soubesse, ela o interrompeu com um gesto mínimo da mão. Não sabia porque não quis saber. A frase não veio com raiva. Veio com precisão. Ele sentiu o impacto. Eu estava errado sobre você. Sim. Não houve hesitação na resposta. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar. Me perdoa. A palavra ecoou na sala ampla. Ela não respondeu. Eu posso reconstruir. Ele continuou, aproximando-se mais. Eu já fiz isso antes. Eu posso começar de novo. Mas dessa vez diferente. Eu não preciso de orgulho. Eu preciso de você. A última frase saiu quase como um pedido desesperado. Ela manteve a postura ereta. Você não precisa de mim, disse com calma. Você precisa de alguém para sustentar a versão de si mesmo que perdeu. Ele balançou a cabeça. Não, eu preciso de você. Ela se levantou então. A diferença de altura não diminuía a diferença de força entre eles. O que você perdeu não foi só dinheiro, Marcelo. A voz dela era baixa, firme. Você perdeu confiança, respeito, um filho. E a única mulher que acreditava no homem que você poderia ser. Ele sentiu as pernas fraquejarem. Eu posso mudar. Talvez? Ela caminhou alguns passos, contornando-o. Mas não comigo. O ar pareceu escapar dos pulmões dele. Não faz isso. Ela parou à frente dele. Fazer o quê? Me deixar assim. Eu não estou te deixando. O olhar dela era claro demais para permitir ilusões. Eu já fui. Ele passou as mãos pelo rosto, tentando organizar pensamentos que se atropelavam. Eu te chamei de inútil. Chamou. Invisível.
Sim, ele engoliu em seco. Eu estava errado. Ela não respondeu. E naquele silêncio, algo dentro dele se rompeu. Marcelo deu um passo à frente, depois outro, até que a distância entre eles fosse quase inexistente. Eu imploro, disse, a voz quebrando de vez. Me dá outra chance. Ela não se moveu. Ele tentou segurar as mãos dela. Ela não recuou, mas também não correspondeu. A ausência de reação foi pior do que qualquer rejeição explosiva. Eu errei, repetiu. Eu não sabia o que estava fazendo. Eu estava cego. Eu posso ser melhor. Eu juro. As palavras começaram a se atropelar. Eu reconstruo tudo. A empresa. A gente. Eu faço o que for preciso. Ela permaneceu imóvel. E então, como se o próprio corpo não suportasse mais o peso da queda, ele cedeu. Os joelhos tocaram o chão com um som seco. Marcelo ajoelhou-se diante dela. O homem que sempre se orgulhou de nunca se curvar estava ali, com os ombros tremendo. Por favor, murmurou. Não me deixa sozinho. Você daria outra chance? Comenta sim ou nunca. A sala inteira parecia conter a respiração. Ela olhou para ele de cima. Não havia ódio. Não havia satisfação. Havia algo mais difícil de suportar. Indiferença lúcida. Eu fiquei sozinha, disse, depois de alguns segundos. No hospital, no casamento, na casa que eu chamei de lar. Ele fechou os olhos. Eu não sabia. Agora sabe. Ele ergueu o rosto, os olhos marejados. Eu te amo. Ela sustentou o olhar. Você amava o que eu fazia por você. A frase foi dita sem aumento de tom. Eu te amo. Ele insistiu. Ela respirou fundo. O que você sente agora é perda, medo, culpa. Isso não é amor maduro. É desespero. Ele abaixou a cabeça. Eu posso provar. Não para mim. O silêncio que se seguiu não era cruel. Era inevitável. Ela deu um passo para trás. Ele continuava ajoelhado. O que você perdeu não pode ser recuperado. Ela afirmou. Nem o filho, nem a confiança, nem a mulher que você tinha. Ele permaneceu imóvel. Eu não vou voltar. As palavras encerraram qualquer possibilidade de negociação. Você precisa aprender a existir sem alguém que sustente você. Ela virou-se. Caminhou em direção à porta que levava ao salão, onde, naquela mesma noite, ocorreria o anúncio oficial de sua presidência executiva no Grupo Alvorada. Antes de sair, parou por um instante. Não para olhar para ele, mas para concluir. Eu não te odeio, Marcelo. A voz saiu serena. Eu só não pertenço mais à sua história. E saiu. Do outro lado da porta, conselheiros e executivos aguardavam. Quando ela entrou, as conversas cessaram. O pai a observou com orgulho contido. Senhoras e senhores, anunciou ele, apresento oficialmente a nova líder do Grupo Alvorada. Os aplausos começaram, firmes, respeitosos, crescentes. Lívia manteve a postura ereta. Não havia triunfo exagerado. Havia pertencimento. Enquanto isso, na sala anterior, Marcelo permanecia ajoelhado no chão frio, ouvindo ao longe o som de reconhecimento que não era para ele. Ele não era mais o centro. Não era mais o protagonista. Era uma parte encerrada. E enquanto os aplausos ecoavam pelo salão, marcando o início de uma nova liderança, ele finalmente compreendeu que algumas quedas não são punições, são revelações. E ali, sozinho, restava apenas a pergunta que ele teria que aprender a responder sem ninguém para sustentá-lo. Se alguém já tentou te diminuir, lembra disso. Mulher nenhuma é pequena quando conhece o próprio valor. Às vezes, o mundo só enxerga sua força depois que você decide ir embora. Mas você não precisa da validação de ninguém para ser gigante. Levante, ocupe seu espaço e nunca mais peça permissão para existir. Se essa história falou com você, comenta aqui o que mais te marcou.
Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal para não perder as próximas histórias e deixa o seu curtir para que mais mulheres descubram a própria força.